Boa noite. Que alegria, gente. Eu estava aqui louvando agora, né, esse hino, e eu fui transportada lá para a comunidade, nos nossos domingos, né, louvando e celebrando ao Senhor, né. Aqui tem uma parte da comunidade, vamos dizer, uma representação, né, hoje aqui nessa noite, nessa live, para a gente é novo, né, mas se as condições atuais, né, do momento, isso que nós temos que fazer, estamos aqui, né, corajosos, fazendo essa live para você, né, que está aí do outro lado, você possa ser alcançado, né, nessa noite, através de louvores e da ministração da palavra de Deus. Então, estamos dando, né, iniciando agora, e nós vamos fazer uma oração. E logo após, nós iremos celebrar o Senhor, adorar o Senhor na beleza da sua santidade, com alguns louvores. Amém? Onde você estiver, feche seus olhos e vamos orar. Maravilhoso Deus e Pai celestial, Senhor, nessa hora, Pai, estamos aqui, Senhor, reunidos e unidos em Teu nome. Pai, uma pequena parte aqui, Senhor, de corpo presente, mas os demais estão, cada um aí nos seus lares, Senhor, e através, Pai querido, dessa live, nós possamos alcançar, Pai, as vidas, Senhor, que estão aí com os corações preparados para ouvir, Senhor, para Te celebrar e Te adorar, porque o Senhor é merecedor de todas as coisas. Nós cremos que tudo está no Teu controle, Senhor, nada foge, Pai. E é por isso, Senhor, que nós estamos aqui esperando no Senhor. Ah, Deus amado, nessa hora que o Senhor alcance, Pai, os corações, as vidas, as famílias, Senhor, que estão reunidas, Pai querido, para Te celebrar, Senhor. Em nome de Jesus, é assim que nós te oramos e Te agradecemos. Amém. Se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que Tu és o Rei, para dizer que Tu és o Senhor. Se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que Tu és o Rei, para dizer que Tu és o Rei, para dizer que Tu és o Senhor, para dizer que Tu és o Rei.
soando para os santos trasladar. Se o rei está voltando, o rei está voltando, aleluia, ele vem nos buscar. Amém. Glória a Deus. Eu também desejo saudar a todos com a paz do Senhor nesta noite, né? Depois desses belíssimos louvores, né? Que tanto trazem alegria, né? Para a nossa alma, e a oportunidade, né? De estarmos aqui louvando ao Senhor, mesmo não estando no templo, mas alegria, né, mesmo, porque Deus ele não se restringe a um lugar, não está limitado a uma estrutura, né? Ele está, de fato, onde há pessoas com o coração muito desejoso de adorar o seu nome, né? Então, a paz do Senhor a toda a comunidade cristã de Calcaia, Deus abençoe. Né? Esse domingo seria o primeiro domingo, seria a nossa Santa Ceia, porém, estamos atendendo aí, obedecendo as determinações, né? Estamos nos reunindo, né, através dessa live, e aqui a nossa participação é trazer hoje, né, um grupo de louvor que é representado pelos meninos, né, Douglas, Aline e Gabriel. Não são todos, mas já tiveram sua participação, e nós vamos na palavra, né? Nessas palavras que nós temos buscado aqui, né, na própria palavra de Deus, nas nossas ministrações, a gente tem sido orientado, né, sentido do Espírito Santo, a procurar palavras que venham trazer conforto, né, para esses momentos difíceis, né, essa fase que nós estamos vivendo, não só nós aqui no Brasil e outros países, e aqui no Ceará, né, nós começamos a sentir esse problema. E aí a gente percebe uma certa perturbação, né, no meio de algumas pessoas e até mesmo do povo de Deus. E a gente precisa, mais do que nunca, nessa hora, receber assim, uma palavra que venha confortar os nossos corações, que venha, de fato, trazer esperança, né? E nesta noite eu queria compartilhar, se você quiser ouvir ou abrir a sua palavra, a sua Bíblia, né, no Evangelho que escreveu Mateus, no capítulo de número 6, eu queria ler aqui uma passagem, né? É praticamente o encerramento do sermão da montanha, né? As bem-aventuranças, quando Jesus fala, bem-aventurados os pobres de espírito, bem-aventurados os mansos. Jesus vai falar do jejum, vai falar das esmolas. Então ele vai trazer vários ensinamentos para os seus discípulos, e consequentemente esse ensinamento tem toda a validade para os dias de hoje, né? E antes de encerrar o seu sermão, ele já percebe que havia, naquela época, um excesso de preocupação, né? Aquilo que ele chama de ansiedade, né? Se naquele tempo já havia essa preocupação, imagine nos dias de hoje, né? Com a enorme pressão que nós passamos, com os conflitos existenciais, com tudo isso que tem acontecido, e principalmente esse momento. Nós precisamos, mais do que nunca, de fato, obedecer o ensinamento de Jesus e atentarmos, né? E entender que a ansiedade, em um momento como esse, ela pode ser extremamente prejudicial. Portanto, essa é a palavra final, praticamente, que Jesus deixa no seu Sermão da Montanha, uma preocupação com os seus discípulos e aqueles que estivessem, de fato, né, extremamente ansiosos com relação. Embora aqui Jesus venha falar especificamente do alimento e do vestido, né, mas a ansiedade não é só porque falta alimento,
porque nós estamos preocupados se vamos comer, se vamos beber. Há muitas razões pelas quais a ansiedade se levanta, acontece na vida das pessoas. Provavelmente esse seja um momento de ansiedade, de incerteza, porque nós não sabemos, né, o que vai acontecer. Então eu queria ler esse texto para você, no Evangelho de Mateus, capítulo 25, que diz assim. Ele começa aconselhando e dizendo o seguinte: portanto, eu lhes digo, não se preocupem com sua própria vida, quanto ao comer ou beber, nem com seu próprio corpo, quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante que a comida, e o corpo mais importante que a roupa? Observem as aves do céu. Não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros. Contudo, o Pai Celestial as alimenta. Não têm vocês muito mais valor do que elas? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja na sua vida? Porque vocês se preocupam com roupas? Vejam como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham, nem tecem. Contudo, eu lhe digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no fogo, não vestirá muito mais vocês, homens de pequena fé? Portanto, não se preocupem dizendo que vamos comer, ou que vamos beber, ou que vamos vestir, pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas. Mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça, e todas essas coisas lhe serão acrescentadas. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o mal trará suas próprias preocupações. Basta cada dia o seu próprio mal. Então, meus irmãos, percebam que Jesus vai falar aqui exatamente sobre essa solicitude, né? Essa preocupação. E aí a gente traz um tema para essa palavra, né? Fazendo uma pergunta, né? Como vencer a ansiedade em tempo de crise? Esse é o momento de crise, né, que nós estamos passando. Daqui mais algum tempo nós não sabemos o que virá. Mas o importante é que nós temos que manter, através dos ensinamentos da palavra de Deus, e o que Jesus pode fazer através do nosso relacionamento na nossa vida nesse momento. É bom sempre lembrar que a ansiedade ela rouba a paz prometida por Deus nos tempos de adversidade. Lembra que nós falamos da paz, uma das palavras que nós lemos alguns dias atrás, sobre o príncipe da paz, né? Que o mundo não conhece essa paz, mas nós temos. Porém, a ansiedade, ela rouba, né, a paz prometida por Deus no meio da tormenta. Então, nós não podemos estar ansiosos, né, preocupados demasiadamente. A preocupação, claro, é algo que é comum na vida do ser humano. Mas quando ela passa a controlar a nossa vida, a ponto de nem sequer nos deixar dormir, conciliar o sono, nos relacionar e começar a afetar a nossa vida não só física, né? Porque a ansiedade ela traz problemas, né, relacionados à saúde. Ela também afeta diretamente o nosso emocional, as nossas emoções, o nosso psicológico. Então, precisamos entender que Jesus precisa que a sua igreja ela esteja saudável. E de acordo com um texto que nós acabamos de ler, pelo menos nós vamos mostrar aqui, em poucas palavras, 3 características que são extremamente perigosas, né? Nocivas à nossa vida, à nossa própria relação com Deus, que são negativas se nós de fato continuarmos permitindo, alimentando essa ansiedade, sem de fato buscarmos e recorrermos aqui aos ensinamentos da palavra de Deus e o que o próprio Deus pode fazer na nossa vida. Então essas características que Jesus mostra aqui nesse texto que nós acabamos de ler, ele não só mostra as características que são, na verdade, negativas, como nos ensina o caminho para vencermos essa ansiedade, né?
porque Jesus sempre, quando vai falar de alguma coisa que é contrária à sua palavra, ao seu discurso, que é prejudicial, negativo à sua igreja, ele dá a solução para o problema. Ele não só descobre o problema, como ele traz a solução para o problema. Então, algumas características são apresentadas aqui, e a primeira delas está exatamente no versículo de número 25, que vai mostrar o quê? Que a ansiedade, ela é incoerente, ou seja, ela não tem coerência. E o que é incoerência? O que é ser incoerente? É eu entender, identificar uma verdade, uma situação e ir para o lado oposto. É alguém chegar para mim, me aconselhar e dizer que o correto é isso, e eu fazer tudo errado, tudo ao contrário. Isso é um tipo de incoerência. E onde é que está essa incoerência quando a ansiedade toma conta de nós? Olha o que Jesus disse no versículo 21. Portanto, eu lhe digo, não se preocupem com a sua própria vida. A primeira coisa que Jesus fala é que nós não devemos nos preocupar com a nossa própria vida, aquela preocupação que nos rouba o sono, a paz e a tranquilidade. Por quê? Aí ele diz, quanto ao que vestir, quanto ao que comer, quanto ao seu próprio corpo. Então, ele mostra o quê? Que não há necessidade, que essa ansiedade com relação a isso, ela é incoerente, porque já existe uma advertência da parte dele. O que é mais importante, ele coloca dentro de uma escala o nosso corpo. A nossa vida é muito mais importante do que um prato de alimento, do que uma roupa que se veste. Isso não quer dizer que nós não precisamos dela, mas que essa não seja a nossa preocupação prioritária, já que Jesus, no versículo seguinte, ele vai mostrar que essa ansiedade, ela é irracional. Quando o homem se torna ansioso a esse ponto, ele se torna uma pessoa irracional. Por quê? Porque o versículo 26 diz assim, observem as aves do céu, não semeiam, não colhem, não armazenam em celeiros, contudo o Pai Celestial as alimenta. Aí ele diz, não tem vocês muito mais valor do que elas? Então ele prova que a ansiedade não só é incoerente, como é irracional, porque a declaração aqui que Jesus faz, sem de forma nenhuma menosprezar as suas criaturas, os bichinhos da natureza, ele mostra que nós, como filhos, que nós, como seres humanos, somos muito mais importantes do que as aves dos céus. E ele diz que as aves do céu, elas não colhem, elas não trabalham, mas comem. De forma nenhuma Jesus está aqui tirando da nossa vida a responsabilidade do trabalhar, porque esses meios, essa alimentação que nós precisamos, essas necessidades básicas de sobrevivência, nós temos através de fato do nosso trabalho, das nossas atividades. Mas a preocupação aqui é que nós não venhamos estar extremamente preocupados e ansiosos se nós vamos ter ou não condições de alimentar a nós próprios, com as nossas capacidades, com a inteligência, com a força que o Senhor tem dado a cada um de nós. Então, quando nós passamos a nos preocupar demasiadamente, ele vai observar isso aqui. Nós nos tornamos irracionais, porque eles colhem as aves do céu, não semeiam nem colhem, mas tem tudo. E o Pai é quem alimenta elas. E aí ele diz, contudo, e ele diz, vocês, porém, têm muito mais valor do que elas. Isso é uma segurança para nós. Quando Deus nos olha para nós, ele vê um valor acima das aves, de qualquer outra criação, a própria natureza. Nós somos a menina dos seus olhos, nós somos a coroa da criação de Deus. A maior alegria de Deus, certamente, depois de criar toda a estrutura, foi olhar para os seus filhos, o ser humano, e ver quanto isso foi importante e maravilhoso para ele. Então, não tenha dúvida que você está sempre em primeiro lugar. Então, não seja, nesse momento de crise, nem incoerente, nem seja, na verdade, irracional. Procure meditar, veja o que é que a palavra de Deus nos mostra, veja os cuidados de Deus na nossa vida. Uma outra
verdade que Jesus mostra aqui, que a ansiedade, ela na verdade é ineficiente. Como assim, pastor? Como é que ela é ineficiente? A nossa ansiedade, ela não vai resolver nenhum tipo de problema. É isso que ele diz no versículo de número 27. Olha como é que ele diz: quem de vocês, eu lembro que a minha Bíblia é a tradução americana, então ela está um pouco diferente, mas não sai do sentido. O versículo 27 ele diz: quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja da sua vida? Então nós concluímos que pelo menos nessas 3 características que nós mostramos, né, essa terceira, que a minha e a sua ansiedade, ela é ineficiente, ela não vai resolver o problema. Não é eu me preocupando demasiadamente, perdendo noite de sono, que eu vou imediatamente, principalmente, resolver um problema que está acontecendo, que está afetando a população, que está trazendo medo, que está trazendo ausência de sono, problemas de saúde. Não é essa preocupação que vai fazer com que esse problema seja solucionado. Portanto, são 3 observações que Jesus faz aqui nesse assunto, quando o problema é a ansiedade, que nós seremos incoerentes, porque a palavra de Deus mostra onde nós estamos e quem somos. Nós seremos irracionais se não pensarmos, bom, se Jesus alimentou as aves dos céus, e ele diz que elas são menos importantes do que nós, por que eu vou estar preocupado? Não vai faltar o emprego, e se porventura faltar o emprego, Deus vai nos dar uma outra forma de nós sobrevivermos. A grande resposta de Deus para o homem ansioso é que ele não pode achar que a sua segurança está no emprego que ele está hoje, na atividade que ele está hoje. Se ela faltar, Deus vai cuidar de cada um de nós. E esse cuidado não é que Deus vai lançar do céu o alimento, mas Ele vai nos abrir porta, vai nos mostrar como nós podemos sobreviver nesse período de caos. Então, não tem razão de ser, você principalmente, igreja do Senhor Jesus Cristo, que está vivendo esse momento, não seja incoerente, não seja irracional e não seja ineficiente na sua preocupação, na sua ansiedade. Não faça isso. Agora, nos versículos finais, Jesus vai dar alguns conselhos para que nós venhamos vencer essa ansiedade. E olha só, o primeiro conselho está no versículo de número 30. Olha o que é que ele diz: se Deus veste assim as aves do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, não vestirá muito mais vocês? Olha só o que é que ele diz: homens de pequena fé. Tá certo? Então, o primeiro conselho que Jesus quer aqui, que nós venhamos desenvolver a nossa fé. Se não houver fé, não existe a ação de Deus. A Bíblia Sagrada diz que sem fé, lá em Hebreus, é impossível agradar a Deus. Então, o primeiro conselho que Jesus mostra para os seus discípulos, para a sua igreja que está ansiosa: não sejam homens e mulheres de pouca fé, porque quando ele identifica essa preocupação, Jesus vai dizer: vocês são homens de pouca fé, porque aqui nós estamos nos preocupando exatamente com vocês. As aves, os lírios vão ser queimados, vão ser destruídos, né? Mas vocês vão ser preservados. Não seja assim, homens e mulheres, mas vamos exercitar a fé. E nesse momento, gente, é muito importante. É isso que nós temos trazido, procurado trazer a você uma palavra de fé, uma palavra de ânimo, que você não caia no desespero, né? Pastor aí se matando, crentes pulando de lugares altos. Não vamos resolver o problema nessa dificuldade. Elias até tentou resolver isso, se enclausurando dentro de uma caverna, mas aí Deus foi buscá-lo, porque não é característica de um crente, de um servo de Deus, entrar nesse ponto de desespero. E aí a providência de Deus aparece na vida de Elias como uma brisa, né? Então, um outro conselho que ele dá está no versículo de número 31, que nós temos que aprender a depender de Deus. Olha o que ele diz: portanto, não se preocupem dizendo que vamos comer, ou que vamos beber, ou que vamos vestir. Essa preocupação não é nossa, né? Nós precisamos, de fato,
aprender a depender de Deus. Faça a sua parte, né? Se movimente para que essas necessidades aconteçam. E principalmente a preocupação maior de Jesus é com a parte interior, a parte emocional, que as pessoas podem até ter todos esses recursos para as suas sobrevivências e a sua necessidade básica, mas interiormente ele está extremamente abalado. Será que eu vou morrer? Será que esse vírus vai me apanhar na próxima esquina? Eu não faço isso, eu não posso. Claro que nós, como pessoas coerentes, precisamos tomar todos os cuidados, mas nada que venha nos privar de uma paz, de uma relação com Deus e que venha nos roubar o nosso próprio sono. Então esse é o conselho que Jesus nos dá. Primeiro, não sejam homens e mulheres de pouca fé, aprendam a depender de Deus. E aí o versículo de número 31, já estamos quase concluindo, olha o que é que ele diz aqui: portanto, não se preocupe dizendo, versículo de número 33, busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhe serão acrescentada. O que é que Jesus está falando? Que nós temos que identificar as nossas prioridades. E o que é prioridade para Deus? Não são essas coisas. Não é o alimento, não é o calçado, não é o vestido, não é a casa para morar. Isso é uma outra coisa. A prioridade, identificando a prioridade, definindo a prioridade, é o que ele diz no versículo de número 33. Busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Perceba que Jesus chama tudo isso de outras coisas. Então, crente, igreja do Senhor Jesus Cristo, priorize, redefina na verdade o que é prioridade. E a prioridade para nós, nesse momento, é o reino de Deus. E o último versículo desse texto que nós lemos, que é o último conselho que ele dá aos seus discípulos, versículo 34, ele diz: portanto, não se preocupem com o mal, pois amanhã trará suas próprias preocupações. Basta cada dia o seu próprio mal. O que é que ele diz? Vivam hoje e não se preocupem com o amanhã. O que é que acontece, né? Jesus disse que nós temos que viver hoje. Nós não podemos nos projetar lá para o futuro esperando, bom, quando passar essa crise, quando passar esse vendaval de crise econômica, de saúde, o que é que nós vamos fazer? Qual será a próxima epidemia? O que é que ele diz? Basta cada dia o seu mal. Nós não podemos nos preocupar com o mal que vem amanhã. Basta estarmos confiando no Senhor, que Ele de fato está sempre nos segurando com a sua deixa fiel, nos abençoando e nos fazendo passar por essa tormenta em segurança. É essa palavra que eu deixo para você, igreja do Senhor Jesus Cristo, alimentando assim a sua vida, a sua esperança. E quem fala isso são palavras do Senhor Jesus Cristo, não são palavras minhas. Sou apenas alguém que está lhe conduzindo a essa reflexão tão maravilhosa que Jesus deixou para nós. Tá certo? Então que Deus em Cristo abençoe você, a sua vida, e lhe sustente nesses dias de dificuldade que eu e você estamos passando, em nome de Jesus. Amém. Não tenha sobre ti nenhum cuidado, qualquer que seja, pois somente seria muito para ti. É meu, somente meu, todo o trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo o trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. Mas quando enfim
entrega tudo a mim, confia de todo o coração. É meu, somente meu, todo o trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo o trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. Nós vamos fazer agora, pessoal, uma oração nesse momento, né? Por todos aqueles que nos assistem, que nos acompanham nesse momento, né? E por nós que aqui estamos reunidos, né? Pela família CCC, esteja coesa, juntas, né? Mesmo na distância física, mas que possamos estar de mãos dadas, espiritualmente falando, nesse momento. Você me ajuda e eu lhe ajudo, né? Deve ser uma via de mão dupla, tá certo? Então, vamos orar juntos, né? E você na casa com seu esposo, marido, mulher, filhos, né? Segure na mão do seu cônjuge nesse momento. Vamos pedir a Deus nesse momento que traga unidade, né? Que esse período de confinamento possa nos aproximar cada vez mais, em vez de revelar as nossas angústias, as nossas preocupações, possa revelar uma paz que através desse momento nós conseguimos trazer, porque essa é a grande diferença da paz que Jesus disse, né? Eu não dou a minha paz como o mundo dá, a minha paz ela é uma paz verdadeira. Então ore comigo neste momento. Maravilhoso Deus, Pai eterno, obrigado Jesus, que o Senhor possa estar contemplando esse momento, ó Pai, que nós estamos vivendo e como temos convivido, Senhor, e nos comportado nesse momento, Pai. Então eu te apresento cada vida nesse momento que nos assiste, ou que irão nos assistir depois, cada membro, cada crente, cada congregado da comunidade cristã de Calcaia, que o Senhor possa estar presente, que o Espírito Consolador possa estar nos ajudando nessa sobrevivência, nessa passagem, Senhor, por esse momento. Abençoa cada membro, cada crente, cada filho da comunidade cristã de Calcaia e todos aqueles que nos ouvem, Senhor. Que possamos lá no futuro nos lembrarmos desse momento e descobrirmos e mostrarmos como Deus foi fiel. Cuidou de cada um de nós, não faltou alimento, não faltou vestido, não faltou teto para passar o sol e a chuva, não faltou o amor, principalmente o amor que Paulo fala que é o vínculo da perfeição. Então que haja esse fruto transbordando na vida de cada um dos teus filhos, cada lar, cada casa, que a tua mão esteja estendida, Deus, repreendendo todas essas pragas, todas essas enfermidades que têm assolado, Senhor, muitas vidas, ó Pai. Que esse povo possa ser curado e voltar para as suas casas, para as suas atividades normais, Pai. Muito obrigado pelos presentes aqui que vieram e que estão conosco. Abençoa todos, pois eu te peço, meu Pai, e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Vamos jubilar agora, igreja amada do Senhor, para a gente encerrar esse momento, né? Esse culto online. A gente vai celebrar o Senhor com júbilo, amém? Vamos lá. Eu te busco, te procuro, ó Deus. No silêncio tu estás. Eu te busco, toda hora espero em ti. Revela-te a mim. Conhecer-te eu quero.
conheceste, eu quero mais. Senhor, te quero, quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te quero mais. Seguindo para o alto eu vou, a coroa conquistar. Vou lutando, nada pode me impedir. Vou te seguir, conhecer-te eu quero mais. Senhor, te quero, quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te quero mais. Glória a Deus. Amém, queridos? Domingo a gente volta novamente, em nome de Jesus. Acho até que nós já deveríamos dar uma parcial. Domingo nós realizaremos a nossa Santa Ceia pela online, né? Pela live, viu? Então, mais no decorrer da semana nós daremos maiores informações. Obrigado, Amém? pessoal, que assistiu até o final. Amém. Deus abençoe Obrigado, vocês, Deus em nome de Jesus. Beijo no coração. Amamos todos vocês.